Olá, meus queridos, boa noite. Espero que esses devocionais estejam sendo um momento de edificação para a sua vida, edificação espiritual. E eu creio no poder de Deus. A Bíblia diz que a palavra, uma vez lançada, ela não volta vazia. Ela sempre vai trazer alguma edificação ao nosso coração, algum constrangimento do Espírito e uma mudança, que é o mais importante. É isso que Cristo faz em nossas vidas. Ele muda a nossa vida por completo. E a mudança começa ouvindo a palavra de Deus. Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A verdadeira fé, a fé enraizada na palavra de Deus, ela traz o entendimento do que é e o que não é verdade para nossas vidas ou a verdade de Deus. Quando Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, então nada se fundamenta fora de Cristo Jesus. Então tudo que Jesus fala para nós é lei. Tudo que a Bíblia traz para nós é lei espiritual para vivermos uma vida sadia, uma vida tranquila na presença de Deus, sabendo que se nós somos obedientes aos mandamentos do Pai, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Independente das situações difíceis que passemos, seja tribulações, enfermidades, dores, decepções, desvios de caráter, tudo isso, se nós fundamentarmos em Cristo Jesus, tudo há solução. Porque Cristo disse que Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então, se eu estou debaixo da proteção de Deus, seguindo os mandamentos de Deus, até o meu caráter é renovado. Uma pessoa que antes era mau caráter, hoje tem um bom caráter. Uma pessoa que antes era enferma, hoje se torna curada pelo poder do nome de Jesus. Uma pessoa que antes vivia os prazeres da carne, mas agora vive os prazeres do céu, é direcionada pelo Espírito e agora vive não para agradar a si mesmo, não para satisfazer a si mesmo, mas para agradar o coração de Deus, satisfazer o Pai. É isso que uma criança obediente faz. Ele faz as coisas por amor para agradar o seu Pai. Antes, quando estávamos na desobediência, nós vivíamos achando que nós éramos, por exemplo, o dono da nossa vida. É assim uma criança de 3 anos, eu tenho um bebê de 3 anos aqui na minha casa e é assim. Ele vive na desobediência porque ele acha que ele é o rei da casa, que todas as coisas têm que viver em função dele. Mas para isso nós temos a vara da correção, não é? Umas palmadas, uma chineladinha devagarinho, de vez em quando no bumbum, para mostrar para ele que a autoridade aqui é o Pai e não ele. E é assim em nossas vidas também espiritual. A autoridade é o Pai que está nos céus e não nós. Nós não devemos viver em função de nós, mas em função de Deus, para agradar o coração de Deus, tá bom? Espero que você já seja inscrito nesse canal. Caso não seja, se inscreva aí, dê o seu like aí também, compartilha com mais pessoas e fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou orar pela sua vida, tá bom? Hoje nós vamos ler aqui Efésios no capítulo 2, versículo 1, e eu quero que você traga à sua mente se você é nova criatura em Cristo ou se você ainda é uma velha criatura que vive nas coisas deste mundo. Paulo declara o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Ele está falando aqui aos Efésios que se converteram. Eles eram criaturas mortas nas transgressões, mortas nos pecados, mas quando seguiam a presente ordem deste mundo, ou seja, quando seguiam os prazeres deste mundo. Então, quando aceitaram Cristo Jesus, já não vive agora para o pecado, mas vive para agradar a Deus. Então, ele continua dizendo o seguinte: o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, o príncipe deste mundo é o Espírito que atua naqueles que ainda vivem na desobediência, que vivem ainda nos prazeres deste mundo, que estão ainda envoltos no pecado, seja qual pecado for. Aqui ele não está dando nome ao pecado, mas dê nome ao seu pecado. O que ainda te domina? A pornografia? São os vícios? É a bebida?
são as orgias, é a mentira, é a pedofilia. O que ainda te domina? Se isso te domina, você ainda está debaixo do principado, do espírito do ar que se chama Satanás. Paulo está falando aqui que esses que estão presos ainda estão debaixo do poder de Satanás. Então ele continua dizendo: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Então todos nós somos pecadores, e Paulo também fala aqui que até ele vivia, mas ele foi liberto em Cristo Jesus e hoje ele está livre do pecado, porque o sangue de Jesus o lavou naquela cruz, e é somente pela graça de Deus, não porque Paulo faz. Então nós vemos muitas pessoas aí que tentam pagar o seu pecado, a sua vida de pecados, sendo pessoas caridosas, bondosas, mas continuam ainda presos nas transgressões, quando Paulo vem dizer o seguinte, que a libertação ela só vem em Cristo Jesus, que não é pelas minhas obras, é pela graça de Deus. Então quando eu recebo essa graça de Deus, eu sou liberto do pecado. Então não adianta eu viver uma vida em pecado, na desobediência a Deus, achando que a minha bondade, achando que as minhas boas obras irá me libertar ou irá me salvar. Não irá, somente a graça de Cristo. E para receber a graça de Cristo é necessário uma nova vida, é necessário uma conversão, arrepender dos seus pecados e ser liberto do poder deste mundo, do poder de Satanás. Então ele continua: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Então todos ainda que estão na desobediência, todos ainda que estão envoltos no pecado, são merecedores da ira de Deus. Não queira estar debaixo da ira de Deus, não queira. A ira de Deus irá trazer justiça também. Então, aquela história de que Deus é misericordioso, é sim misericordioso. Olha ele derramando a misericórdia dele sobre a vida daqueles que se arrependeram. Mas Deus também é justiça, e a sua ira virá sobre aqueles que não se arrependeram. Então nós estamos aí debaixo de dois julgos, a ira e a misericórdia. Queira estar debaixo da misericórdia de Deus. Se arrependa dos seus pecados. Largue essa vida de desobediência e venha agora ser obediente à palavra de Deus, ao mandamento de Deus, tendo o Espírito Santo como direcionador da sua vida. É simples. Qualquer atitude, pensamento, ato que você tiver, pergunte primeiro, se fosse Jesus, o que ele faria? É simples ser guiado pelo Espírito, tá vendo? Em toda e qualquer situação é você perguntar, se fosse Jesus aqui, o que Jesus faria? Faça essa pergunta em todas as suas atitudes, atos, seus hábitos, e deixe o Espírito Santo te conduzir. É muito simples viver no Espírito, é muito simples. Não é uma matemática complicada, não tem nada de complicado. É simplesmente você trazer para você o caráter de Jesus. Se fosse Jesus, o que Jesus faria? É simples assim viver uma vida espiritual para agradar o coração de Deus. Eu quero orar pela sua vida hoje. Senhor Jesus, querido Deus, a Tua palavra diz que nós somos nova criatura em Cristo e que, Deus, a Tua ira virá sobre aqueles que vivem na desobediência. Mas hoje nós escolhemos estar debaixo da Tua misericórdia, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos proteja, nos guie, cuide da nossa mente, dos nossos atos, de tudo aquilo que nós viemos a fazer, Deus, que o caráter de Cristo seja revelado em nós, para que façamos as coisas para agradar o coração do Senhor e não o nosso coração. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu entrego a vida de todos aqueles que têm acompanhado conosco aqui esse devocional, pedindo que o Senhor os guie, Deus, nas regiões celestiais nas quais o Senhor nos abençoou e que vivamos para agradar o coração do Senhor e não o nosso coração. Pai, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e lembre-se sempre, viver para agradar a Deus e não agradar o nosso coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.